A saudade. Vencido pela profunda angústia da minha mágoa, despertei quando o jovem rosto da manhã, adornado de luz, e o mar de nuvens viajeiras me convidaram para o banquete do dia. Levantei e percebi que não fora um pesadelo. A presença da sua ausência era a mais pura e triste realidade. Não sei dizer ao certo se é a presença da ausência ou a ausência da presença, ou talvez seja simplesmente saudade. Lá fora tudo respirava perfume, e os braços do vento carregando o pólen da vida cantavam nos ramos do arvoredo delicada canção. Saí a correr para fora, tentando fugir da furna escura dos meus padecimentos. A presença invisível do bem-amado fazia-me arder em febre de ansiedade, enquanto os pés ligeiros das horas corriam à frente, impondo-me fadiga e desconforto. Embriagado pela saudade, meu ser ansiava pela paz. Em vão, tentei exaurir as forças para livrar-me da dor, mas não conseguia libertar-me do punhal da melancolia, cravado no coração, e da lembrança da sua ausência. Quando, enfim, a tarde se escondeu ao longe das montanhas altaneiras, outra vez tombei em mim mesmo, extenuado e só. Naquele momento, desejei que o Todo-Poderoso me dominasse com os fortes recursos da soberana misericórdia, livrando-me de mim mesmo. Parecia que não mais suportaria o espinho da saudade cravado em meu peito, já dorido e exausto. A ausência da sua presença queimava as fibras mais sutis da minha alma. E a presença da sua ausência me feria o coração dilacerado e só. A noite devorou o dia, e ao escancarar a sua boca negra, mostrou a primeira estrela engastada no manto escuro, vencendo as sombras. Minutos depois, miríades de astros brilhantes compuseram o diadema da vitória total da luz. Só então, solitário e meditativo, compreendi como a minha canção de dor chegara aos ouvidos do Criador, que me respondeu em vibrações fulgurantes de esperança à distância. Só então compreendi que não há escuridão que resista a um simples raio de luz, e decidi acender a chama da esperança em minha alma. E só então pude ouvir o sublime cancioneiro do silêncio e suas melodias repletas de sons e paz, convidando-me a confiar em seu infinito poder e a entregar-me aos braços suaves da esperança. Se o manto escuro da saudade pesa sobre os seus ombros, ilumine-o com as pérolas da oração sincera em favor do bem-amado que partiu. Preencha a ausência da presença com a lembrança dos momentos compartilhados nas horas alegres e confie no reencontro feliz. Quando os filhos crescem. Há um momento na vida dos pais em que eles se sentem órfãos. Os filhos, dizem, crescem de um momento para o outro. É paradoxal. Quando nascem pequenos e frágeis, os primeiros meses parecem intermináveis. Pai e mãe se revezam à cata de respostas aos seus estímulos nos rostinhos miúdos. Desejam que eles sorriam, que agitem os bracinhos, que sentem, fiquem em pé, andem, tudo é uma ansiosa expectativa. Então um dia, de repente, ei-los adolescentes. Não mais os passeios com os pais nos finais de semana, nem férias compartilhadas em família. Agora tudo é feito com os amigos. Olham para o rosto do menino e surpreendem os primeiros fios de barba, como a mãe passarinho descobre a penugem nas asas dos filhotes. A menina se transforma em mulher. É o momento dos voos para além do ninho doméstico. É o momento em que os pais se perguntam: onde estão aqueles bebês com cheirinho de leite e fralda molhada? Onde estão os brinquedos do faz de conta, os chás de nada, os heróis invencíveis que tudo conseguiam em suas batalhas imaginárias contra o mal? As viagens para a praia e o campo já não são tão sonoras. A cantoria infantil e os eternos pedidos de sorvetes, doces, pipoca foram substituídos pelo mutismo,
ou a conversa animada com os amigos com quem compartilham sua alegria. Os pais se sentem órfãos de filhos. Seus pequenos cresceram sem que eles possam precisar quando. Ontem, eram crianças trazendo a bola para ser consertada. Hoje, são os que lhes ensinam como operar o computador e melhor explorar os programas que se encontram à disposição. A impressão é que dormiram crianças e despertaram adolescentes, como num passe de mágica. Ontem, estavam no banco de trás do automóvel. Hoje, estão ao volante, dando aulas de correta condução no trânsito. É o momento da saudade dos dias que se foram tão rápidos. É o momento em que sentimos que poderíamos ter deixado de lado afazeres sempre contínuos e brincado mais com eles, rolando na grama, jogando futebol. Deveríamos tê-los ouvido mais, deliciando-nos com o relato de suas conquistas e aventuras, suas primeiras decepções, seus medos. Tê-los levado mais ao cinema, desfrutando das suas vibrações ante o heroísmo dos galãs da tela. Tempos que não retornam, a não ser na figura dos netos que nos compete esperar. Pais, estejamos mais com nossos filhos. A existência é breve e as oportunidades preciosas. Tudo mais que tenhamos e que nos preencha o tempo, não compensará as horas dedicadas aos espíritos que se amoldaram nos corpos dos nossos pequenos para estar conosco. Não economizemos abraços, carícias, atenções, porque nosso procedimento para com eles lhes determinará a felicidade do crescimento proveitoso ou a tristeza dos dias inúteis do futuro. A criança criada com carinho aprende a ser afetuosa. A mensagem da atenção ao próximo é passada pelos pais aos filhos. No dia a dia com os pais, eles aprendem que o ser humano e seus sentimentos são mais importantes do que o simples sucesso profissional e todos os seus acessórios. Em essência, as crianças aprendem o que vivem. Pensemos nisso. O valor de um sorriso. Não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. Ninguém é tão rico que dele não precise, e ninguém é tão pobre que não o possa dar a todos. Leva felicidade a muita gente e a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade. É alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, consolo para os desesperados. Não se compra, nem se empresta. Nenhuma moeda do mundo pode pagar seu valor. Você já sabe do que se trata? Trata-se do sorriso. E não há ninguém que precise tanto de um sorriso como aqueles que não sabem mais sorrir. Aqueles que perderam a esperança, os que vagueiam sem rumo, os que não acreditam mais que a felicidade é algo possível. É tão fácil sorrir. Tudo fica mais agradável se em nossos lábios houver um sorriso. Tudo fica mais fácil se houver nos lábios dos que convivem conosco um sorriso sincero. Alguns de nós pensamos que só devemos sorrir para as pessoas com as quais simpatizamos. São tantas as que cruzam nosso caminho diariamente. Algumas com o senho carregado por levar no íntimo as amarguras da caminhada áspera. Poderemos colaborar com um sorriso aberto no mínimo, para que essa pessoa se detenha e perceba que alguém lhe sorri, já que o sorriso é um alento. Sorrir ao atender os pequeninos que acorrem nos semáforos à procura de moedas. É tão triste ter que mendigar, e mais triste ainda é receber palavras e gestos agressivos como resposta. Se é verdade que essa situação nos incomoda, não é menos verdade que não gostaríamos de estar no lugar deles. Eles são tão pequeninos. Se tem a malícia dos adultos, é porque os adultos os induzem a isso. Mas no íntimo, são inocentes treinados para parecer espertos em meio às situações mais adversas. O sorriso é uma arma poderosa, da qual nos podemos servir em todas as situações. Se ao levantarmos pela manhã cumprimentarmos os familiares com um largo sorriso, nosso dia certamente será melhor, mais alegre.
Se ao entrarmos no elevador saudarmos com um sorriso os que seguem conosco, ao invés de fecharmos o rosto e olharmos para cima ou para baixo, na tentativa de desviar os olhares, com certeza o nosso dia será mais feliz, porque todos nos verão com simpatia e nos endereçarão energias salutares. O sorriso é sempre bom para quem sorri e melhor ainda para quem o recebe. O sorriso tem o poder de fazer mais amena a nossa caminhada. Dessa forma, se não temos o hábito de levar a vida sorrindo, comecemos a cultivá-lo e veremos que sem que mude a situação à nossa volta, nós, intimamente, nos sentiremos mais felizes. Você sabia que o senho carregado, ou seja, a cara amarrada, como se costuma dizer, traz ao corpo um desgaste maior do que o promovido pelo sorriso? Isto quer dizer que quando sorrimos, utilizamos menos músculos e fazemos menos esforços. Assim sendo, até por uma questão de economia, é mais vantajoso sorrir. A vida de relação. Em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec encontramos a seguinte pergunta feita aos espíritos: a vida social está em a natureza? E os benfeitores responderam: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não sendo o homem portador de faculdades completas, lógico é que mediante o inter-relacionamento social, elas se completem para o seu bem-estar e progresso. Dessa forma, as oportunidades de convívio nos são oferecidas desde cedo. O lar é nossa primeira experiência de vida em sociedade e onde aprendemos as lições básicas de inter-relacionamento. Depois vem a escola e, em seguida, o trabalho profissional. E é no ambiente de trabalho que passamos grande parte da nossa existência, convivendo geralmente com pessoas que, em princípio, nos são estranhas. Todavia, se é nesse ambiente que passamos boa parte da vida, por que não torná-lo o mais agradável possível? Devido à falta de cuidado e atenção, muitos de nós fazemos do local de trabalho um verdadeiro campo de guerra. Substituindo a cooperação pela competição, sofremos e fazemos sofrer, numa ânsia insana de galgar lugares de destaque. Esquecidos de que não somos conhecedores de tudo e que podemos fazer da cooperação uma forma de fortalecimento da equipe, desejamos fazer carreira solo. Quando Jesus, o grande sábio da humanidade, se referiu à fortaleza do feixe de varas, era exatamente a união e a cooperação que ele se reportava. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros pela sede de competição, seremos meros pontos de vista. O reino animal nos dá excelentes exemplos de convivência pacífica e cooperação entre seres de espécies diferentes. Recentemente, vimos um vídeo que mostrava um camarão e um peixe numa parceria perfeita. O peixe podia ver, mas não tinha moradia. O camarão era cego, mas possuía uma grande toca para se abrigar. Mesmo sem a linguagem articulada, ambos acertaram um sistema perfeito de cooperação mútua. Enquanto o camarão trabalhava ampliando as galerias da toca, o peixe ficava vigiando a entrada. Se surgisse um perigo, o peixe imediatamente entrava e impedia que o camarão fosse até o exterior. E quando o camarão saía para se alimentar dos musgos existentes no exterior da toca, mantinha uma antena encostada no dorso do peixe e ao menor movimento ambos se refugiavam imediatamente. E quanto a nós, que possuímos a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, como as temos utilizado? Seria importante que nos detivéssemos um pouco para pensar ou repensar nosso comportamento, já que estamos adentrando os portais do século XXI. O Senhor estabeleceu a cooperação como base indispensável ao êxito de qualquer trabalho. O arado é precioso, mas inútil, se não possui a mão do lavrador que o dirige. O êxito é uma bênção de forças conjugadas da natureza. Um ponto negro.
Conta-se que um professor preparou sua aula estendendo um grande lençol branco numa das paredes da sala. Na medida em que os alunos iam entrando, tinham sua curiosidade despertada por aquele objeto estranho estendido bem à sua frente. O professor iniciou a aula perguntando a todos o que viam. O primeiro que se manifestou disse que via um pontinho negro, no que foi seguido pelos demais. Todos conseguiram ver o pontinho negro que fora colocado de propósito no centro do lençol branco. Depois de perguntar a todos se o ponto negro era a única coisa que viam, e ouvir a resposta afirmativa, o professor lançou outra questão. Vocês não estão vendo todo o resto do lençol? Vocês conseguem somente ver o pequeno ponto preto e não percebem a parte branca, que é muito mais extensa? Naquele momento, os alunos entenderam o propósito da aula: ensinar a ampliar e educar a visão para perceber melhor o conjunto e não ficar atento somente aos pormenores ou às coisas negativas. Essa é, na maior parte das vezes, a nossa forma de ver as pessoas e situações que nos rodeiam. Costumamos dar um peso exagerado às coisas ruins e pouca importância ao que se realiza de bom. Se um amigo sempre nos trata com cortesia, com afabilidade e atenção, e num determinado momento nos trata de maneira áspera, pronto, tudo o que ele fez até então cai por terra. Já nos indignamos e o conceito que tínhamos dele até então muda totalmente. É como se nossos olhos só pudessem ver o pequeno ponto negro. Não levamos em conta a possibilidade de nosso amigo ou amiga estar precisando da nossa ajuda. Não nos damos conta de que talvez esteja com dificuldades e por isso nos tratou de forma diferente. Temos sido tão exigentes com os outros. Mas se somos nós que estamos indispostos, todos têm que suportar nosso mau humor, nossa falta de cortesia. Um casal completava seus 60 anos de matrimônio e uma das netas perguntou à avó: "Vozinha, como é que a senhora aguentou o vovô até hoje? Ele é uma pessoa muito difícil de tolerar." A vovó, com um sorriso de serenidade, respondeu à neta: "É simples, minha filha. Eu sempre tive comigo uma balança imaginária. Colocava num dos pratos as coisas ruins que seu avô fazia. No outro prato da balança eu depositava as coisas boas. E o prato sempre pendia para o lado das coisas boas." Nós também fazemos uso da balança imaginária. Mas muitas vezes, o peso que atribuímos às coisas ruins é desproporcional, e a balança tende a pender mais para esse lado. Vez que outra, é importante que façamos uma aferição em nossa balança, para verificar se ela não está desregulada, pendendo muito para o lado dos equívocos. Saibamos valorizar as boas ações. Não façamos como os alunos que só viam o ponto negro no centro de um enorme lençol branco. Eduquemos a nossa visão para perceber melhor as coisas boas da vida. Desenvolvamos a nossa capacidade de ver e valorizar tudo o que nos acontece de bom. Você sabia que os benfeitores da humanidade recomendam que sejamos severos para conosco mesmos e indulgentes para com o nosso próximo? Contrariando tal recomendação, a maior parte das vezes somos indulgentes para conosco e muito severos para com os equívocos alheios. Vale a pena meditar nos ensinos que nos chegam do alto. Vale a pena que exercitemos o perdão aos semelhantes. E vale também a pena que sejamos mais exigentes conosco, buscando sempre melhorar nosso comportamento. O bem mais precioso. Conta o folclore europeu que há muitos anos atrás um rapaz e uma moça apaixonados resolveram se casar. Dinheiro eles quase não tinham, mas nenhum deles ligava para isso. A confiança mútua era a esperança de um belo futuro, desde que tivessem um ao outro. Assim, marcaram a data para se unir em corpo e alma. Antes do casamento, porém, a moça fez um pedido ao noivo: "Não posso nem imaginar que um dia possamos nos separar. Mas pode ser que, com o tempo, um se canse do outro, ou que você se aborreça e me mande de volta para meus pais. Quero que você me prometa que, se algum dia isso acontecer, me deixará levar o bem mais precioso que eu tiver então." O noivo riu, achando bobagem o que ela dizia, mas a moça não ficou satisfeita enquanto ele não fez a promessa por escrito e a assinou.
Casaram-se. Decididos a melhorar de vida, ambos trabalharam muito e foram recompensados. Cada novo sucesso os fazia mais determinados a sair da pobreza, e trabalhavam ainda mais. O tempo passou e o casal prosperou. Ambos conquistaram uma situação estável e cada vez mais confortável, e finalmente ficaram ricos. Mudaram-se para uma ampla casa, fizeram novos amigos e se cercaram dos prazeres da riqueza. Mas, dedicados em tempo integral aos negócios e aos compromissos sociais, pensavam mais nas coisas do que um no outro. Discutiam sobre o que comprar, quanto gastar, como aumentar o patrimônio, mas estavam cada vez mais distanciados entre si. Certo dia, enquanto preparavam uma festa para amigos importantes, discutiram sobre uma bobagem qualquer e começaram a levantar a voz, a gritar, e chegaram às inevitáveis acusações. "Você não liga para mim", gritou o marido. "Só pensa em você, em roupas e joias. Pegue o que achar mais precioso, como prometi, e volte para a casa dos seus pais. Não há motivo para continuarmos juntos." A mulher empalideceu e encarou-o com um olhar magoado, como se acabasse de descobrir uma coisa nunca suspeitada. "Muito bem", disse ela baixinho. "Quero mesmo ir embora. Mas vamos ficar juntos esta noite para receber os amigos que já foram convidados." Ele concordou. A noite chegou. Começou a festa com todo o luxo e a fartura que a riqueza permitia. Alta madrugada. O marido adormeceu exausto. Ela então fez com que o levassem com cuidado para a casa dos pais dela e o pusessem na cama. Quando ele acordou na manhã seguinte, não entendeu o que tinha acontecido. Não sabia onde estava. E quando sentou-se na cama para olhar em volta, a mulher aproximou-se e lhe disse com carinho: "Querido marido, você prometeu que se algum dia me mandasse embora, eu poderia levar comigo o bem mais precioso que tivesse no momento. Pois bem, você é e sempre será o meu bem mais precioso. Quero você mais que tudo na vida, e nem a morte poderá nos separar." Envolveram-se num abraço de ternura e voltaram para casa mais apaixonados do que nunca. O egoísmo muitas vezes nos turva a visão e nos faz ver as coisas de forma distorcida. Faz-nos esquecer os verdadeiros valores da vida e buscar coisas que têm valor relativo e passageiro. Importante que no dia a dia façamos uma análise e coloquemos na balança os nossos bens mais preciosos e passemos a dar-lhes o devido valor. Maneiras de dizer as coisas. Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que certa feita um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. "Que desgraça, senhor!" exclamou o adivinho. "Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade." "Mas que insolente!" gritou o sultão enfurecido. "Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!" Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, lhe disse: "Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que é vez de sobreviver a todos os vossos parentes." A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso, e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: "Não é possível. A interpretação que você deu foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo por que ao primeiro ele pagou com 100 açoites e a você com 100 moedas de ouro." "Lembra-te, meu amigo", respondeu o adivinho, "que tudo depende da maneira de dizer." Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação não resta dúvida, mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado em alguns casos grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa.
Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, nesse caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Ademais, será sábio de nossa parte se, antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos diante do espelho. E conforme seja a nossa reação, podemos seguir em frente ou deixar de lado o nosso intento. Importante mesmo é ter sempre em mente que o que fará diferença será a maneira de dizer as coisas. A sublime arte da comunicação foi sabiamente ensinada por Jesus. Ele falava com sabedoria tanto aos doutores da lei quanto às pessoas simples e iletradas. Há indivíduos que se dizem bons comunicadores, mas que não conseguem fazer com que suas palavras cheguem aos corações e às mentes. Jesus, o comunicador por excelência, falava, e suas palavras calavam fundo nas almas, porque aliava às palavras os seus atos, ou seja, falava e exemplificava com a própria vivência. O grande segredo para uma boa comunicação, portanto, é o exemplo de quem fala. O homem e a mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Essa pergunta foi feita no século passado por Allan Kardec aos espíritos superiores, e a resposta deles foi uma contra-pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os benfeitores lançaram em pleno século XVIII um desafio para a sociedade da época, que tinha no homem um ser superior à mulher, a quem esta devia obediência e respeito. É incontestável que homens e mulheres têm os mesmos direitos, com variações apenas quanto às funções que cabe a cada um junto à sociedade. Sobre essa questão, Kardec perguntou aos espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Eis a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Nessa afirmativa dos benfeitores, fica claro que a maternidade é uma das funções que cabe à mulher, bem como as primeiras noções de educação. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século passado, escreveu uma belíssima página sobre o homem e a mulher, que vai aqui reproduzida. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhemo-nos. O homem pensa,
a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. O homem é assim como o pássaro, muitas vezes obrigado a enfrentar a tempestade fora do ninho, para que o ninho desfrute alegria e abastança. A mulher é o anjo desse mesmo ninho, em que o homem procura paz e refazimento. Diário de uma criança que não nasceu. 5 de outubro. Hoje teve início a minha vida. Papai e mamãe não sabem. Eu sou menor que um alfinete, contudo, sou um ser individual. Todas as minhas características físicas e psíquicas já estão determinadas. Terei os olhos de papai e os cabelos castanhos e ondulados da mamãe. E isso também é certo. Eu sou uma menina. 19 de outubro. Hoje começa a abertura de minha boca. Dentro de 1 ano poderei sorrir quando meus pais se inclinarem sobre meu berço. A minha primeira palavra será mamãe. Seria verdadeiramente ridículo afirmar que eu sou somente uma parte de minha mãe. Isso não é verdade, pois sou um ser individual. 25 de outubro. O meu coração começou a bater. Ele continuará sua função sem parar jamais, sem descanso, até o fim dessa minha existência. De fato, é isso uma grande dádiva de Deus. 2 de novembro. Os meus braços e as minhas perninhas começaram a crescer até ficarem perfeitas para o trabalho. Isto requererá algum tempo, mesmo depois de meu nascimento. Assim que for possível, enroscarei meus bracinhos no pescoço da mamãe e lhe direi o quanto eu a amo. 20 de novembro. Hoje, pela primeira vez, minha mãe percebeu pelo seu coração que me traz em seu seio. Acho que ela teve uma grande alegria. 28 de novembro. Todos os meus órgãos estão completamente formados. Eu sou muito grande. 2 de dezembro. Logo mais poderei ver, porém meus olhos ainda estão costurados com um fio. Luz, cor, flores. Como deve ser magnífico! Sobretudo, enche-me de alegria o pensamento de que deverei ver minha mãe. Oh, se não tivesse que esperar tanto tempo, faltam ainda mais de 6 meses. 12 de dezembro. Crescem-me os cabelos e as sobrancelhas. Já imagino como minha mãe ficará contente com a sua filhinha. 24 de dezembro. O meu coraçãozinho está pronto. Deve haver crianças que nascem com o coração defeituoso. Neste caso, precisam sujeitar-se a delicada cirurgia para corrigir o defeito. Graças a Deus, o meu coração não tem nenhuma anomalia. E serei uma menina cheia de vida e forças. Todos ficarão alegres com meu nascimento. 28 de dezembro. Hoje minha mãe amanheceu diferente, está um pouco angustiada. Mas uma coisa é certa, nós vamos sair para um passeio. Creio que ela quer se distrair um pouco, talvez comprar roupinhas para mim. É isso mesmo, estamos saindo para algum lugar. E acho que estamos entrando em uma clínica. Deve ser para checar se a minha saúde vai bem. Que ótimo! Quando eu sair daqui, direi à minha mamãe o quanto lhe sou grata. O médico está chegando. Mas esses instrumentos não são para um exame. Não, mamãe, não deixe que ele se aproxime. Ai, que horror! Esta é uma clínica de aborto. Socorro, socorro! Deixem-me nascer. Ninguém escuta meus gritos e meus sonhos de felicidade. Minha vontade de ver a luz, as flores, as cores. Tudo acabado. Sim, hoje minha mãe me assassinou. Pense nisso. A história é dramática e triste,
mas infelizmente se repete diariamente nas clínicas de aborto do nosso país ou em casas de pessoas que se alimentam com o dinheiro ganho com o sangue de vítimas indefesas. Hoje, já não se pode mais alegar que o feto não é um ser individual distinto da mãe, pois a ciência afirma o contrário todos os dias. Assim, tanto quem pratica o aborto, quanto quem o consente, deverão responder perante as leis divinas sobre esse crime. Pensemos nisso. Verdadeiras joias. Narram a lenda romana do século II a.C. que uma matrona romana de nome Cornélia tinha 2 filhos. Certo dia, chamou os meninos que brincavam no jardim e lhes disse que naquele dia deveriam receber a visita de uma amiga para jantar. Ela era muito rica e viria para lhes mostrar suas joias. Quando a mulher chegou, ambos os irmãos arregalaram os olhos ao ver os anéis que trazia nos dedos, os braceletes nos braços, as correntes de ouro que contornavam seu pescoço e os fios de pérolas que cintilavam nos seus cabelos. Olharam para sua mãe, que trajava uma túnica branca sem adereços e na cabeça trazia somente suas tranças enroladas. Um servo trouxe uma caixa e a colocou sobre a mesa. E ante a surpresa dos meninos, a mulher lhes mostrou rubis vermelhos como sangue, safiras azuis como o céu, esmeraldas verdes como o mar e diamantes que luziam ao sol. O menorzinho sussurrou para o maior: seria tão bom se nossa mãe pudesse ter algumas dessas pedras ou dessas joias. Olhando com quase piedade para Cornélia, a ilustre visitante lhe indagou: é verdade que você não tem joias? Será verdade que você é assim tão pobre? Sem pestanejar, a anfitriã respondeu: de forma alguma. Tenho joias muito mais valiosas que as suas. Os irmãos Tibério e Caio se entreolharam. Seria possível que sua mãe possuísse joias e eles não soubessem? Acaso teria ela um cofre secreto? Seriam suas joias de tamanho valor que ela não as usasse, temendo ladrões? Mas Cornélia se aproximou dos 2 filhos, abraçou-os sorrindo e falou: estas são as minhas joias. Não são muito mais preciosas do que as suas pedrarias? São verdadeiramente joias preciosas os filhos que nos chegam. Alguns, pedras brutas para a lapidação. Outros, já deixando perceber o fino trabalho da ourivesaria dos tempos, da lapidação das várias vidas. Quantos de nós nos apercebemos de tal riqueza? Quanta vez preferimos ilusões do mundo a estar com nossos pequenos? Quantas vezes preferimos colocar-nos ante a televisão, permitindo que os anos se sucedam e nossas preciosidades cresçam sem o cuidado e o carinho de que necessitam? E haverá algo mais precioso do que o sorriso de uma criança? De um abraço generoso? De suas carícias com as mãozinhas tépidas em nossos rostos? Atendamos aos nossos pequenos, joias raras que Deus nos confiou por breve tempo. Não percamos oportunidade de estar com eles, de senti-los, de amá-los. Porque de todos os tesouros do universo, o amor é o mais valioso e duradouro. Você sabia que Cornélia era mãe de Tibério e Caio Graco, que se tornaram estadistas em Roma? E que quando o povo romano erigia estátuas em honra dos irmãos, nunca esquecia de prestar tributo à mulher que os ensinara a ser sábios e bons? Separação resolve? Os dias atuais têm testemunhado muitas separações conjugais. Nós perguntamos e gostaríamos que você respondesse com toda sinceridade: a separação resolve? Embalados pelo suave encantamento do namoro e noivado, os casais entram na barca da paixão e se deixam levar pelo grande oceano do casamento. Sentindo ainda as emoções dos primeiros tempos, tudo é alegria e contentamento.
A música, o perfume, as flores, os passeios, a comida predileta, tudo é compartilhado com carinho e cada um faz o máximo para agradar o outro. Na balança das ações, somente o prato das virtudes é utilizado. Todavia, o tempo passa. Surgem os ventos, os maremotos, a neblina, e as dificuldades começam. O casal esquece de estender a ponte do diálogo que certamente iria propiciar soluções para os problemas ou encontrar maneiras de os contornar com sabedoria. Surgem os conflitos. E na balança das ações começa a pesar mais o prato das imperfeições. Perguntamo-nos, como pôde aquela alma tão querida de outrora se transformar em uma pessoa cheia de defeitos? E a outra seguramente faz-se os mesmos questionamentos a nosso respeito. Cada um se isola num canto da barca, buscando resolver o próprio problema. O que antes era compartilhado com carinho e doçura, agora é tratado de forma egoísta e muitas vezes injusta. É bem certo que o suave encantamento do início não é mais o mesmo. Todavia, ele ainda está lá, basta que o busquemos. Iremos descobrir que, com o passar do tempo, os sentimentos amadureceram, se transformaram em amizade, em companheirismo, em afeto verdadeiro. Vale a pena que repensemos a nossa situação relativamente ao casamento. Vale a pena lembrar que os que estamos em família não estamos juntos por conta do acaso. Se o esposo ou esposa não é bem o que desejamos, lembremos de que é o melhor que Deus pôde nos oferecer para que cresçamos juntos. Se a barca do nosso casamento está navegando por mares difíceis e as neblinas densas dos problemas o ameaçam, pensemos nos frutos dessa união, os filhos que se somaram a nós. Busquemos colocar na balança todos os momentos de alegria compartilhada, as pequenas coisas que nos faziam rir antes, as tantas vezes que o outro nos acarinhou os cabelos nos momentos amargos, os chás feitos com ternura nos dias de enfermidade, as preces dirigidas a Deus em nosso favor, os cabelos brancos adquiridos juntos, os quilinhos a mais, os vincos na face, os filhos amados. Todas essas coisas devem ser pesadas antes da decisão pela separação, causadora em muitos casos de maiores dissabores e tormentos. Nesses tempos de dificuldades, quando as pessoas buscam a separação por motivos fúteis, lembre-se de que talvez os dois juntos superem os obstáculos com mais facilidade, se somarem ao invés de dividir. E se o fato já estiver consumado, não se desespere, busque amar e compreender, rogando a Deus que o abençoe, abençoando também os demais familiares, que são também, antes de tudo, filhos de Deus. Pense nisso. O milagre do amor. Percebendo as árduas lutas por que passam seus irmãos na face da terra, um espírito benfeitor ditou uma mensagem que intitulou O Milagre do Amor, e que é mais ou menos assim. Quando a dúvida lhe chegue maliciosa, indague ao amor qual a conduta a seguir. Quando a saudade avizinhar-se tentando macerar-lhe o coração, refugie-se no amor e deixe que as recordações felizes iluminem a noite em que você se encontra. Quando a aflição aturdir-lhe o íntimo, chame o amor para que a calma e a confiança predominem nas suas decisões. Quando a suspeita buscar aninhar-se em seu coração, dirija o pensamento ao amor e a paz dominará as paisagens dos seus sentimentos. Quando a cólera acercar-se da sua emotividade, recorde-se do amor, e suave balada de entendimento se lhe fará ouvida na acústica da alma. Quando o abandono ameaçar estraçalhar-lhe os sonhos, ferindo-lhe a alma, busque o amor, que lhe dará fortaleza para prosseguir, embora a sós. Em qualquer situação, dirija-se ao amor.
Só o amor possui o correto entendimento de todas as coisas e fala em silêncio a linguagem de todos os idiomas. O brilho de um olhar, um sorriso de esperança, um gesto quase imperceptível, um movimento rítmico, um aceno, a presença do ausente, um toque. A música de uma palavra só. O amor logra transformar em bênção. Feito de pequenos nadas, o amor é a força eterna que embala o príncipe no leito dourado e o órfão na palha úmida. O amor é o único mecanismo que conduz o fraco às tarefas gigantescas, que impulsiona o progresso real, que dá dignidade à vida, que impele ao trabalho de reverdecer o Pantanal e o deserto, que concede alento quando a morte parece dominar soberana. O amor é vida, sem o qual perderia o sentido e a significação. Quando se ama, a noite coroa-se de astros e o dia se veste de sorrisos. O amor colore a palidez do sofrimento e o erradica. Sem este milagre que é o amor, não valeria a pena viver. Em tudo está a presença do amor que provém de Deus e é Deus. Descubra o amor e ame. Ame e felicite-se, colocando na estrada do amor sinais de luz, a fim de que nunca mais haja sombra por onde o amor tenha transitado a derramar claridade. Por tais razões, Jesus Cristo reuniu toda a lei e todos os profetas num só mandamento, cuja estrutura comportamental e finalidade última é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Portanto, não tenhamos medo de amar. Vencendo o desânimo. O grande carro de luxo parou diante do pequeno escritório à entrada do cemitério e o chofer uniformizado dirigiu-se ao vigia. Você pode acompanhar-me, por favor? É que minha patroa está doente e não pode andar, explicou. Quer ter a bondade de vir falar com ela? Uma senhora de idade cujos olhos fundos não podiam ocultar o profundo sofrimento esperava no carro. Sou a senhora Adams, disse-lhe. Nestes últimos 2 anos mandei-lhe $5 por semana. Para as flores, lembrou o vigia. Justamente, para que fossem colocadas na sepultura de meu filho. Vim aqui hoje, disse um tanto consternada, porque os médicos me avisaram que tenho pouco tempo de vida. Então, quis vir até aqui para uma última visita e para lhe agradecer. O funcionário teve um momento de hesitação, mas depois falou com delicadeza. Sabe, minha senhora, eu sempre lamentei que continuasse mandando o dinheiro para as flores. Como assim? Perguntou a dama. É que, a senhora sabe, as flores duram tão pouco tempo. E afinal, aqui ninguém vê. O senhor sabe o que está dizendo? Retrucou a senhora Adams. Sei, sim, senhora. Pertenço a uma associação de serviço social, cujos membros visitam os hospitais e os asilos. Lá sim é que as flores fazem muita falta. Os internados podem vê-las e apreciar seu perfume. A senhora deixou-se ficar em silêncio por alguns segundos. Depois, sem dizer uma palavra, fez um sinal ao chofer para que partissem. Meses depois, o vigia foi surpreendido por outra visita, duplamente surpreendido, porque desta vez era a própria senhora que vinha guiando o carro. Agora, eu mesma levo as flores aos doentes, explicou-lhe com um sorriso amável. O senhor tem razão. Os enfermos ficam radiantes e fazem com que eu me sinta feliz. Os médicos não sabem a razão da minha cura, mas eu sei. É que reencontrei motivos para viver. Não esqueci meu filho, pelo contrário, dou as flores em seu nome e isso me dá forças. A senhora Adams descobrira o que quase todos não ignoramos, mas muitas vezes esquecemos. Auxiliando os outros, conseguir auxiliar-se a si própria. Você sabia que não é necessário visitar o túmulo dos entes queridos que partiram para levar o nosso carinho? É que eles definitivamente não estão ali, onde foi enterrado o corpo físico.
mas são como pássaros que deixaram a gaiola e voam livres. Para que demonstremos o nosso afeto, basta que lhes enviemos as flores da nossa gratidão através do pensamento, impulsionado pelos sentimentos de afeto que sempre nos nutriu, e eles receberão, onde quer que estejam. Assim, a nossa visita ao cemitério será apenas para a conservação e limpeza do lugar que serviu de aduana para a libertação do ser a quem tanto amamos e que continua vivendo. Lar, um lugar para voltar. Você já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar ao final de um dia de trabalhos intensos e cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes, e todas elas apontam a união familiar como ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção, nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma tapera, um bangalô ou um barraco singelo. Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não devem faltar os braços fortes de um pai que ampara e orienta. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistência contra a chuva fria, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E à noitinha, enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você, vencido pelo cansaço, avistar seu lar de portas abertas e um familiar de braços abertos a dizer: "Olá, como foi o seu dia?", você perceberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis, e façamos com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento dos que o constituem, é oficina purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Pensemos nisso. A respeito de seu filho. Nós, pais, temos tantas preocupações com relação aos filhos, mas tantas vezes, na tentativa de fazer o melhor, nos perdemos no caminho, não por falta de amor, mas por falta de atenção em aspectos importantes. Por esse motivo, convém lembrar que nosso filho é abençoado aprendiz da vida.
Não lhe dificultemos a colheita das lições fazendo-lhe as tarefas. Nosso filho é flor em botão nos verdes ramos da existência. Não lhe precipitemos o desabrochar, debilitando-lhe a vitalidade espontânea. Nosso filho é discípulo da existência. Não lhe impeçamos a produtividade, tomando sobre nossos ombros os mistérios que lhe competem. Nosso filho é lâmpada em crescimento de luz. Não lhe coloquemos o óleo viscoso da bajulação, para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança. Nosso filho é fruto em formação para o futuro. Não procuremos colher antes do tempo o benefício que não nos pertence. Lembremo-nos de que somos, e que nosso filho também o é, filhos de Deus. Nós poderemos caminhar ao seu lado na estrada apertada, mas ele só terá honra quando conseguir chegar ao objetivo conduzido pelos próprios pés. Nós temos o dever de lhe apontar os abismos à frente, mas a ele compete contornar os obstáculos e descer as baixadas da existência para testar a fortaleza do próprio caráter. Nós devemos ministrar-lhe os ensinamentos do Evangelho, mas a ele compete o murmúrio das orações, na prece continuada das ações nobres. Nosso filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance do nosso coração enternecido. No entanto, a nossa tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando, corrigindo e educando, através da disciplina para a felicidade. Mostremos-lhe a vida, mas deixemo-lo viver. Falemos-lhe das trevas, mas demos-lhe a luz do conhecimento. Mandemo-lo à escola, mas façamo-nos seus mestres no lar. Apresentemos-lhe o mundo, mas deixemo-lo construir o próprio mundo. Tomemos-lhe as mãos e as coloquemos no trabalho, ensinando com o nosso exemplo. Mas não lhe desenvolvamos a inutilidade, realizando as tarefas que lhe competem. Nosso filho é vida da nossa vida que vai viver na vida da humanidade inteira. Cumpramos o nosso dever amando-o, mas exercitemos o nosso amor ensinando-o a amar e fazendo com que no serviço superior ele se faça um homem, para que o possamos bendizer mais tarde. Amemos em nosso filho o filho de todas as mães, e amemos nos filhos das outras o nosso próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo amando outros filhos. Nosso filho é semente divina. Não lhe neguemos por falso carinho a cova escura da fertilidade, pretextando o devotamento, porque a semente que não morrer jamais será fonte de vida. Nosso filho é a esperança do mundo. Não o asfixiemos no egoísmo dos nossos anseios, esquecendo-nos que viemos à terra sem ele e retornaremos igualmente a sós, entregando-o a Deus, consoante as leis sábias e justas da criação. Amanhã é Natal. Os dias se sucedem tão rápidos que nem nos damos conta. E amanhã já é Natal outra vez. Você certamente teve problemas, trabalhou, sofreu, sorriu, como todo mundo. Foram tantos os obstáculos, mas as forças foram ainda maiores que permitiram superá-los. Os desentendimentos familiares não foram poucos, mas a fraternidade logrou êxito. Um filho querido talvez tenha adentrado pelos escuros caminhos das drogas, mas a coragem foi tanta que deu suporte nos momentos amargos. O lar, tão tranquilo outrora, esteve ameaçado por terríveis tempestades. Quase sucumbiu. Mas os laços fortes do amor o sustentaram. A separação promovida pela morte dilacerou as fibras mais sutis da alma. Mas a fé em Deus e a certeza da imortalidade conseguiram cicatrizá-las. A enfermidade cruel nos visitou, ou visitou os entes queridos, mas a confiança e a dedicação conseguiram afastá-la. Enfim, foram tantas dores, tantos momentos amargos, mas também tantas alegrias, tantas vitórias.
Amanhã é Natal. E o Natal é tempo de fraternidade, perdão, solidariedade. E porque amanhã é Natal, reunamo-nos todos os que lutamos juntos na alegria e na dor, e que permanecemos unidos. Olhemos para a mãezinha, a quem chamamos o ano inteiro para pedir roupa limpa e comida, e digamos: Mãe, o que seria da minha vida sem você? Eu a amo, mãezinha querida. Ao pai, a quem só nos dirigimos para pedir dinheiro, carro emprestado, cartão de crédito, falemos com carinho: Olá, velho. Apesar de não ter o costume de dizer, eu o amo. Tenho certeza de que minha vida não teria sentido sem você. Acerquemo-nos daquele irmão com quem não conversamos. Olhemos nos seus olhos e falemos: Olá, mano. Que bom ter você no meu caminho. Aproximemo-nos daquele filho drogado, infeliz, e falemos com ternura: Filho, você é a estrela da minha estrada. Sem você a vida não teria sentido. E porque amanhã é Natal, busquemos a serviçal doméstica que chega ao nosso lar muitas vezes antes do sol nascer e só vai embora depois que o último filho chega do colégio para lavar a louça e deixar tudo em ordem. E digamos: minha amiga, precisamos uns dos outros. Que bom poder contar com você por mais um ano. E porque amanhã é Natal, olhemos para nosso patrão e falemos como ele tem sido importante em nossa vida, pois nos ajuda a ganhar o pão de cada dia. E porque amanhã é Natal, busquemos um lar pobre, onde a fome insiste em se fazer presente, e a expulsemos, ainda que por um dia. Levemos uma alimentação saborosa temperada com o nosso mais puro afeto, e permaneçamos por algum tempo junto aos habitantes, irmãos financeiramente mais carentes do que nós. E porque amanhã é Natal, lembremo-nos do aniversariante mais ilustre de que a terra teve notícia. Arrebentemos os laços da discórdia que porventura haja entre os familiares e amigos e abracemo-nos com ternura. E porque amanhã é Natal, mostremos ao aniversariante que a sua vinda à terra não foi em vão. Roguemos que nos perdoe por tê-lo crucificado e deixemos que ele nos abrace e nos aconchegue junto ao seu coração magnânimo. Porque amanhã é Natal.